Oração poderosa, guiada pelo Salmo 5. Fortaleça sua fé hoje na presença de Deus. Você já sentiu a necessidade de começar o dia mais próximo de Deus, com a alma fortalecida e o coração cheio de paz? Esta é a sua oportunidade. Nesta oração poderosa guiada pelo Salmo 5, você será conduzido a entregar o seu dia nas mãos do Senhor e a renovar sua confiança na justiça e na fidelidade divina. O Salmo 5 é uma oração de súplica e confiança. Nele, Davi clama a Deus pela manhã, busca refúgio na presença do Altíssimo e encontra segurança contra as vozes e intenções contrárias. Ao orar com este salmo, você aprende a silenciar a ansiedade, a fortalecer sua fé e a receber a direção de Deus para cada decisão. Durante esta oração guiada, você será convidado a descansar na promessa de que o Senhor ouve os que o invocam de coração sincero. Ao acompanhar cada palavra, permita que sua mente seja tomada pela paz que vem de Deus e que sua fé seja renovada, não apenas para hoje, mas para toda a sua caminhada espiritual. Não deixe este momento passar. Dedique alguns minutos e entre agora na presença do Altíssimo. Compartilhe esta oração com alguém que precisa de esperança e escreva nos comentários: minha fé está fortalecida no Senhor. Cada manhã é um reinício, um ponto zero, uma página em branco que carrega em si o peso do que decidimos plantar nas primeiras horas do dia. Existe um poder oculto nesse instante de silêncio, quando a mente ainda não foi invadida pelas pressões externas e o coração está mais aberto para aquilo que realmente importa. É nesse momento que muitas vidas são definidas sem perceber, porque o que se estabelece na manhã ecoa durante todo o dia. É por isso que o Salmo 5 se torna tão relevante. Ele é um chamado para que a primeira voz que governa o nosso interior não seja a da preocupação, do medo ou da ansiedade, mas a voz da fé que se ergue em direção ao Deus vivo. O salmista declara: de manhã ouves a minha voz, ó Senhor, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Essa atitude revela que não se trata apenas de um costume religioso, mas de uma estratégia espiritual. Ao colocar Deus como a primeira prioridade, a alma ganha direção, o espírito encontra descanso e a mente se fortalece contra as batalhas que virão. É um ato consciente, uma escolha que separa aqueles que caminham à mercê das circunstâncias daqueles que governam o dia a partir da presença divina. Há algo profundo nesse chamado da manhã. Ele nos lembra que a vida não é feita apenas do que vemos, mas também do que nos influencia no invisível. Injustiças, críticas, pensamentos de derrota e ataques ocultos tentam nos atingir antes mesmo de darmos o primeiro passo. Porém, quando nos levantamos guiados pela oração, criamos uma blindagem espiritual. O Salmo 5 nos mostra que o amanhecer não é apenas um novo ciclo biológico, mas uma batalha espiritual, onde já precisamos nos posicionar. A diferença é simples. Quem entra no dia sem oração entra desarmado. Quem começa com Deus entra coberto por uma fortaleza invisível. Isso nos leva a refletir: de onde virá a primeira palavra que você deixará governar sua manhã? Será a voz interna do medo ou será a palavra que assegura que há justiça, paz e proteção para quem confia? O Salmo 5 é a resposta clara de que Deus se importa com o início, porque o início molda o resto. Por isso, antes de qualquer passo, antes de qualquer decisão, existe um chamado para abrir o coração ao Altíssimo. Esse é o segredo que transforma manhãs comuns em encontros divinos e dias comuns em jornadas guiadas pelo céu. O clamor de Davi, voz que se levanta ao amanhecer. O Salmo 5 revela um detalhe poderoso sobre a forma como Davi se relacionava com Deus.
Ele não deixava que as primeiras vozes de sua manhã fossem as do mundo, mas fazia da sua própria voz um clamor ao Altíssimo. Ele compreendia que o amanhecer é o momento em que o coração está mais vulnerável, porque ainda não foi preenchido por nada. Se a primeira palavra que entra é a de fé, todo o dia é marcado por confiança. Se a primeira palavra é de medo, então todo o dia se torna uma batalha de ansiedade. Por isso Davi começava apresentando sua súplica logo ao despertar, não apenas pedindo, mas depositando em Deus a direção e a expectativa do que viria. Esse clamor não era superficial, mas carregava intensidade e verdade. Era uma voz que se levantava, não porque já tinha todas as respostas, mas justamente porque reconhecia que dependia do Senhor. Davi sabia que a oração da manhã é o momento em que o ser humano escolhe quem será seu guia no restante do dia. Ele podia buscar sua própria sabedoria ou podia buscar o conselho do Altíssimo. E sua decisão era clara: clamar ao Deus que vê, ouve e responde. Essa atitude revela uma disciplina espiritual que não nasce apenas da necessidade, mas da convicção de que não existe melhor começo do que colocar a vida diante de Deus. O clamor de Davi também nos ensina algo profundo sobre expectativa. Ele não apenas falava e seguia adiante, mas dizia: "Fico esperando". Ele sabia que orar não é despejar palavras, mas é plantar sementes e aguardar o mover de Deus. Isso transforma a maneira de encarar o dia. Em vez de carregar a carga sozinho, ele apresentava tudo diante do Senhor e caminhava com a confiança de que a resposta viria no tempo certo. Essa confiança muda tudo. Ela tira o peso das mãos humanas e entrega ao controle divino, permitindo que a alma respire aliviada. Hoje o desafio é o mesmo. Acordamos em um mundo que já nos espera com notícias ruins, cobranças, pressões e inseguranças. Mas o Salmo 5 nos mostra que existe uma escolha mais elevada: levantar a voz em direção a Deus, antes que qualquer outra voz ocupe espaço dentro de nós. O clamor da manhã é mais do que uma oração, é uma declaração de dependência e confiança. É afirmar que, antes de ouvir os homens, você escolhe ouvir o Criador. Essa escolha simples é o que separa uma vida dominada pelo medo de uma vida guiada pela fé. A luta contra as vozes contrárias. O Salmo 5 não descreve apenas um coração que busca refúgio em Deus. Ele também expõe a realidade de vozes contrárias que se levantam contra os justos. Davi fala sobre ímpios que se alegram na mentira, sobre pessoas que usam palavras para ferir, manipular e enganar. Essa é uma realidade que continua viva hoje. Nem sempre são inimigos visíveis. Muitas vezes são vozes que surgem de maneira sutil, comentários que diminuem seu valor, críticas injustas que tentam minar sua confiança, pensamentos internos que sussurram que você não é capaz ou que não chegará a lugar algum. Essas vozes se infiltram na mente como sementes de dúvida e, se não forem confrontadas, crescem até sufocar a fé. O segredo está em entender que essas vozes não definem a verdade sobre você. O Salmo 5 mostra que existe uma diferença entre a voz dos homens e a voz de Deus. Enquanto o mundo lança palavras de acusação, o Senhor proclama palavras de justiça. Enquanto os ímpios tentam desestabilizar com engano, Deus afirma que seu amor e fidelidade são inabaláveis. Quando Davi se levantava de manhã e clamava ao Senhor, ele estava escolhendo calar as vozes contrárias e dar ouvidos apenas ao que Deus dizia a seu respeito. Esse é um ensinamento prático e atual. Não deixe que o primeiro som que governa sua alma seja o eco da crítica ou da insegurança, mas o som da palavra que declara sua vitória. Essas vozes contrárias também podem se manifestar em forma de circunstâncias. Situações que parecem gritar fracasso, notícias que anunciam derrota, ambientes que transbordam hostilidade.
Tudo isso fala à alma, mas a oração baseada no Salmo 5 nos ensina a responder com fé. A diferença não está em viver sem ouvir essas vozes, mas em escolher a qual delas você dará autoridade. Quando você se posiciona diante de Deus, as palavras contrárias perdem força, porque a verdade do Senhor se torna o padrão pelo qual você vive. O combate às vozes contrárias não é externo apenas, é também interno. Quantas vezes o maior inimigo não está do lado de fora, mas dentro da mente, na forma de pensamentos que insistem em trazer lembranças de fracasso, medo do futuro ou sensação de incapacidade. É aí que a oração se torna ainda mais necessária. Ao levantar a voz diante de Deus, você não apenas fala com Ele, mas também disciplina sua alma para lembrar-se da verdade. Você se lembra de que é guardado, amado e conduzido por um Deus que não falha. Isso silencia a voz do engano e fortalece a fé. O Salmo 5 nos ensina que a luta contra essas vozes não termina, mas a cada manhã pode ser vencida quando você decide onde colocar sua atenção. O dia sempre trará palavras que tentam enfraquecer, mas você pode escolher começar ouvindo a voz de Deus e continuar se apoiando nela em cada passo. Essa é a chave. Não negar as vozes contrárias, mas decidir que elas não terão a última palavra. O refúgio da presença de Deus. Em meio às pressões diárias e às vozes que tentam desestabilizar a alma, o Salmo 5 nos apresenta a presença de Deus como o verdadeiro refúgio. Davi entendia que não bastava apenas clamar por ajuda, era preciso habitar nesse lugar de segurança. A presença do Altíssimo não é apenas um conceito espiritual, mas um ambiente real, onde a alma encontra descanso, onde o coração é fortalecido e onde a mente se reveste de paz. Quando ele dizia que buscava o Senhor pela manhã, não falava de uma rotina vazia, mas da certeza de que, ao entrar na presença divina, ele encontrava proteção contra tudo o que poderia se levantar durante o dia. Esse refúgio não elimina a existência dos inimigos, mas muda a forma de encará-los. O salmista via a realidade do mal ao seu redor, sabia da injustiça que rondava sua vida, mas tinha consciência de que a presença de Deus era maior do que qualquer ameaça. Isso nos ensina algo essencial. Viver em refúgio não é viver isolado do mundo, mas viver guardado, mesmo em meio a ele. É como atravessar uma tempestade sem se molhar, não porque a chuva parou, mas porque existe um abrigo sólido que protege. Essa é a promessa que o Salmo 5 revela. O justo pode descansar porque o Senhor é seu escudo. A presença de Deus como refúgio também redefine nossa percepção de segurança. Muitos acreditam que paz está em circunstâncias estáveis, em ausência de problemas ou em garantias humanas. Mas a realidade é que tudo isso pode mudar de um instante para outro. A presença de Deus, porém, não oscila. Ela permanece firme como uma rocha. E aquele que decide se abrigar nela descobre um tipo de paz que não depende do que acontece do lado de fora. Esse é o segredo da fé madura. Aprender a permanecer seguro mesmo quando tudo ao redor é instável. Esse refúgio também se torna fonte de renovação. Quando a alma entra na presença de Deus pela oração, ela não sai da mesma forma. O peso diminui, a clareza aumenta, a força se renova. O refúgio não é apenas proteção passiva, é também um lugar de transformação ativa. É ali que a mente se liberta das preocupações, que o coração se cura das feridas e que a fé é fortalecida para continuar. Essa é a diferença de buscar a Deus logo no início do dia. Você começa já revestido da presença que sustenta. Hoje o mesmo convite está diante de você. Não importa o tamanho das pressões que enfrenta, há um refúgio disponível na presença de Deus. Quando você escolhe começar o dia orando o Salmo 5, não apenas fala com o Senhor,
mas se coloca dentro desse abrigo espiritual que o mundo não pode oferecer. E ali, em silêncio ou em clamor, a sua vida é guardada por uma fortaleza invisível. Essa é a certeza de que mesmo em meio às lutas, há um lugar onde a paz permanece intacta, a presença de Deus como refúgio eterno. Justiça divina contra as injustiças humanas. O Salmo 5 expõe uma tensão que todo ser humano conhece bem: a realidade da injustiça. Davi olha ao redor e enxerga homens que distorcem a verdade, que se alegram na maldade e que usam palavras para enganar e destruir. Ele reconhece que o mundo é um campo de distorções, onde a justiça humana muitas vezes falha e os ímpios parecem prosperar. Mas em vez de se perder em revolta ou em sentimentos de vingança, ele escolhe recorrer à justiça de Deus. Esse movimento é crucial, porque mostra que o coração do justo não busca reparar com as próprias mãos, mas se refugia na certeza de que o Senhor é quem julga com retidão. Essa confiança na justiça divina não é passividade, é sabedoria espiritual. Significa que, enquanto o mundo se move em interesses egoístas, existe um Deus que enxerga cada detalhe e que não deixa impune a maldade. O Salmo 5 deixa claro que Deus não se agrada da injustiça, nem se alinha com a mentira. Ao contrário, ele defende os que buscam a sua presença e confunde os que tramam contra a verdade. Essa é uma certeza que alimenta a alma em tempos de opressão. Ninguém escapa do olhar do Altíssimo e o seu julgamento não falha. No mundo atual, essa mensagem é ainda mais necessária. Vivemos em uma realidade marcada por manipulações, por decisões que muitas vezes favorecem apenas alguns, por vozes que distorcem fatos e tentam transformar mentira em verdade. A alma se cansa de tanta injustiça e é fácil sentir-se impotente diante de um sistema tão corrompido. Mas o Salmo 5 nos lembra que não é a força humana que garante a justiça final, mas o braço do Senhor que age em favor dos que confiam nele. Essa confiança liberta o coração da amargura, porque nos lembra que não precisamos carregar o peso de lutar sozinhos. A oração guiada por esse salmo se torna um ato de entrega. Quando você ora pedindo que Deus faça justiça, está reconhecendo que Ele é mais sábio, mais justo e mais fiel do que qualquer autoridade humana. Isso não significa aceitar a injustiça como algo normal, mas entregá-la ao único que pode julgar com perfeição. E quando essa entrega acontece, o coração encontra descanso, porque não carrega mais o peso de buscar reparação com as próprias forças. É nessa confiança que a fé se fortalece e a alma encontra paz. O Salmo 5 mostra também que a justiça divina não se limita a corrigir erros, mas também a proteger os justos. Enquanto os ímpios seguem caminhos tortuosos, o Senhor guia os que confiam nele em retidão. Isso significa que não apenas ele desfaz os planos dos maus, mas também abre caminhos de favor e vitória para os que o buscam. Essa é a justiça que não apenas pune o mal, mas exalta o bem. E quem aprende a descansar nessa verdade, descobre que, ainda que o mundo seja cheio de distorções, a última palavra pertence sempre a Deus. Hoje, se você sente o peso de alguma injustiça, o Salmo 5 é uma resposta clara. Ele lembra que não estamos sozinhos, que existe um Deus que se importa com cada detalhe e que não permitirá que a mentira tenha a última palavra. Essa é a confiança que fortalece a fé e sustenta a alma. A certeza de que a justiça divina é inabalável e está sempre em ação, oração guiada, transformando palavras em experiência. O Salmo 5 não é apenas um texto para ser lido, ele foi escrito para ser vivido. Cada verso se torna uma chave espiritual quando transformado em oração sincera. Ao orar guiado por esse salmo, você deixa de apenas observar as palavras de Davi e passa a se apropriar delas como sua própria voz diante de Deus. Isso muda tudo,
porque a oração deixa de ser teoria e passa a ser prática, deixa de ser distante e se torna experiência imediata. É nesse ponto que a palavra deixa de estar apenas no papel e começa a moldar sentimentos, pensamentos e atitudes. Quando você diz ao Senhor como Davi, de manhã ouves a minha voz, não está repetindo uma frase antiga, mas estabelecendo uma conexão atual. Está afirmando que neste exato momento, o Deus que nunca muda está ouvindo cada palavra que sai do seu coração. Essa consciência torna a oração viva e poderosa, porque você não fala para o vazio, mas para o Criador que inclina seus ouvidos para escutar o clamor dos justos. A oração, guiada pelo Salmo 5, leva você a perceber que não se trata de um exercício religioso, mas de um diálogo íntimo com o Altíssimo. Transformar palavras em experiência também significa trazer cada promessa para dentro da sua realidade. Quando o salmista pede por direção e proteção contra os ímpios, você pode aplicar isso às situações que enfrenta hoje. Ambientes hostis, desafios no trabalho, pressões familiares, dúvidas internas. A oração guiada faz essa ponte entre o antigo e o presente, mostrando que a palavra continua atual e que cada versículo pode ser vivido agora mesmo. Ao orar com fé, você sente o peso das preocupações diminuindo, a esperança renascendo e a confiança sendo fortalecida. Essa experiência também traz uma mudança interior poderosa. Quando as palavras do Salmo passam a ser suas, você experimenta uma limpeza espiritual. O coração que chega pesado se torna mais leve, a mente confusa começa a ganhar clareza e a alma abatida encontra descanso. Não é apenas uma questão de falar, é a presença de Deus agindo através de cada palavra proclamada. Esse processo é tão real que muitas vezes lágrimas surgem, não de desespero, mas de alívio, porque a alma reconhece que não está sozinha. Ao orar o Salmo 5, você também aprende a esperar. Não no sentido de passividade, mas de confiança ativa. Davi não apenas apresentava seu clamor, ele também declarava que ficaria esperando a resposta. Isso mostra que a oração não termina quando você diz amém, mas continua ecoando no céu e produzindo resultados no tempo de Deus. Essa expectativa fortalece a fé e mantém a mente em paz, porque você sabe que já entregou tudo ao Senhor. Essa é a diferença da oração guiada. Ela transforma um texto antigo em uma experiência pessoal. Não é apenas história, é vida presente. Hoje, ao orar com base no Salmo 5, você tem a chance de transformar cada palavra em um encontro real com Deus, permitindo que Ele guie, proteja e fortaleça você para o dia que está diante de seus olhos. Declarações proféticas para o novo dia. O Salmo 5 nos conduz a um lugar de confiança, e dessa confiança nascem declarações proféticas que marcam a trajetória do dia. Davi não apenas clamava, ele também proclamava convicções diante de Deus. Essa postura é transformadora, porque nos mostra que a oração não termina quando entregamos nossas súplicas, mas continua quando usamos a nossa voz para estabelecer verdades espirituais sobre a realidade que vamos enfrentar. Uma declaração profética é mais do que um pensamento positivo. É um decreto fundamentado na palavra que ativa fé e reposiciona a alma para viver debaixo da autoridade divina. Ao orar com base no Salmo 5, você pode declarar em voz alta que sua vida está guardada no Senhor. Pode afirmar que, ainda que injustiças se levantem, a justiça de Deus prevalecerá. Pode proclamar que a sua manhã não será governada pelo medo, mas pela certeza de que o Altíssimo ouve e responde. Essas declarações não são apenas palavras jogadas ao vento, são sementes plantadas no Espírito que se tornam colheita ao longo do dia. Quem começa declarando fé, termina colhendo confiança. Quem começa declarando paz,
caminha em serenidade mesmo em meio às tempestades. As declarações proféticas também funcionam como escudo contra pensamentos negativos. Quando você se levanta e afirma que o Senhor é meu guia e meu protetor, essa palavra se torna uma fortaleza contra as vozes internas que tentam semear insegurança. Quando você proclama que a paz de Deus governa meu coração, cria uma barreira contra a ansiedade que deseja invadir sua mente. O poder está em não apenas pensar, mas em falar, porque a fala tem força criadora. A Bíblia mostra, desde Gênesis, que o universo foi moldado pela palavra de Deus, e o ser humano, criado à sua imagem, também foi chamado a usar palavras para moldar sua realidade. O Salmo 5 inspira essa prática porque mostra um homem que começava o dia falando com Deus e aguardando a manifestação da resposta. Seguindo esse exemplo, podemos usar nossa boca não apenas para expor fragilidades, mas também para alinhar nosso coração às promessas eternas. É assim que um dia comum se torna extraordinário, quando você planta declarações de fé logo nas primeiras horas. Elas funcionam como direções espirituais, guiando sua mente, seu coração e até mesmo suas atitudes ao longo do caminho. Hoje, você pode escolher levantar a voz e estabelecer o rumo do seu dia com declarações baseadas no Salmo 5. Não espere que as circunstâncias tragam paz ou confiança por si mesmas. Seja você a voz que se adianta e profetiza a vitória. Diga em voz alta que sua vida está nas mãos de Deus, que sua fé está firme e que sua caminhada será cercada pela bondade do Senhor. Cada palavra proferida com fé se torna um marco espiritual que o acompanhará em cada decisão e em cada desafio. Esse é o poder das declarações proféticas, transformar o início da manhã em um ato de autoridade espiritual e alinhar todo o dia ao coração de Deus. O dia selado na presença do Altíssimo. O Salmo 5 começa com súplica e termina com confiança, e essa é a chave para o nosso encerramento. Ao longo desta oração, fomos conduzidos do clamor à certeza, da vulnerabilidade à segurança, do medo à fé. Agora, ao fechar esse momento, a verdade que deve permanecer é simples e poderosa. O dia está selado na presença do Altíssimo. Isso significa que nada do que vier poderá anular o que já foi declarado em oração. Você não está saindo sozinho para enfrentar a rotina. Você está caminhando debaixo da cobertura de Deus, guardado por sua justiça, guiado por sua voz e sustentado por sua paz. Selar o dia na presença de Deus é compreender que a oração não termina aqui. Ela acompanha cada passo, cada decisão, cada encontro. O que começou de manhã como um clamor se transforma em um fio contínuo de confiança, que se estende até o último instante do dia. Essa é a segurança dos que vivem pela fé. Saber que, mesmo quando a noite cair novamente, a presença do Senhor ainda estará ali, guardando e renovando as forças. Esse selo espiritual é invisível aos olhos humanos, mas é inquebrável, porque é firmado pela promessa eterna de Deus. Esse encerramento também é um chamado à consciência. Agora que a oração foi feita, cabe a cada um viver como alguém que já recebeu a resposta. Isso significa andar com coragem, recusar o peso do medo, manter a esperança viva, agir com integridade mesmo em meio à injustiça e cultivar a paz mesmo quando tudo ao redor insiste em provocar inquietação. Selar o dia na presença do Altíssimo não é apenas uma bênção recebida, é uma postura escolhida. É decidir que nenhuma voz contrária será mais alta do que a voz que já foi ouvida na manhã diante de Deus. O Salmo 5 nos lembra que aqueles que buscam o Senhor se alegram nele e se abrigam sob seu favor. Essa é a declaração final. Hoje você não caminha sem direção, mas debaixo da alegria e da proteção do Altíssimo. Seu dia está marcado pela certeza de que o Senhor é seu escudo e sua vitória.
A oração não foi apenas um momento, foi o ato que selou espiritualmente tudo o que está por vir. E agora, enquanto você segue adiante, pode descansar na promessa de que o Deus que ouviu o seu clamor é o mesmo que sustentará cada passo até o fim.